No início da década de 90, o Brasil tinha um dos maiores índices de inflação do mundo. Inflação nas alturas e uma moeda fraca não permitiam o desenvolvimento do mercado de capitais. Mas tudo mudou em 1994, com a chegada do Plano Real, que trouxe estabilidade e abriu caminho para que as lideranças de mercado buscassem iniciativas que qualificassem e apoiassem a melhoria do ambiente de negócios. E assim, há 25 anos, surgia a autorregulação da Anbima. Tudo era muito curto-prazista, né? Naquele ambiente inflacionário incontrolável que a gente tinha, né? Nos 12 meses anteriores ao Plano Real, né? Entre junho de 93 e junho de 94, a inflação anual foi 3.000%, né? É algo hoje impensável, né? Como nós temos hoje uma meta de 3%, né? Nós tiramos 3 zeros, né? Da inflação. Você imagina o que era o clima financeiro, né? Com uma inflação de 3.000%. Não havia condições de desenvolver nada, né? Pertinente ao mercado de capitais. Foi nesse contexto, né? De muita esperança, né? De que tempos novos, né? Se abriam ao Brasil com o fim da inflação, né? Que se criou na administração do Mariani, né? Em 98, o primeiro código de autorregulação da então Anbid, né? 25 anos, né? Quer dizer, você cria no meu segundo período como presidente. No primeiro período, a gente olhou para fundos, para índices que explicassem a rentabilidade dos fundos versus riscos. Chegamos a criar um índice Anbid, mas no segundo período, Alfredo Setúbal, e é claro que a voz dele era muito ouvida por todos nós, ele coloca a ideia da autorregulação, de que essa devia ser uma vocação importante da Anbid. E eu acho que, aos poucos, ela foi se tornando claramente a mais importante do Anbid, posteriormente com um outro ritmo, já com a Anbima, com a fusão da Anbid com a Anbima. Uma das preocupações que a gente sempre teve foi de ter uma autorregulação além daquela regulação da CVM, no caso, do Banco Central, ainda em alguns momentos ainda era o regulador de algumas atividades no início da autorregulação. Então a gente sempre procurou se pautar pelas melhores práticas internacionais, tá? De disclosure, de informações, de regras e tudo mais. A regulação que existia no nosso mercado era ainda relativamente muito mais fraca do que aquela que existia em outros mercados. Você tinha, por exemplo, na toda a parte de oferta de ações, a qualidade dos prospectos, das informações que se prestavam sobre os emissores, era muito mais fraca. Essas informações eram reguladas ainda por instruções da CVM, que datavam, da década de 70, 80. Eu me lembro que quando eu e o Alfredo fomos à CVM, mostrar o que a gente estava fazendo no Anbid para o presidente da CVM, à época, que era o Costa Silva, ele ficou espantado. Pô, mas isso é função de vocês? Não, isso é função nossa, isso é função do mercado, é a forma da gente se qualificar para ter um mercado melhor. Eu só atrairia investidores se eu tivesse um ambiente seguro. Então foi eu não tenho dúvida que foi isso que estimulou todo mundo a se reunir e falar como nós vamos conseguir mudar essa história. O mercado era muito pequeno e para crescer o mercado tinha que ter esse ambiente mais regulado e nada como a gente mesmo criar essa regulação. O receio era alguém ser mais agressivo em fazer algum produto financeiro, alguma modalidade de negócio no mercado de capitais que prejudicasse os outros. Então, qual é o denominador comum disso tudo? É um código de autorregulação, do mercado para o mercado, criado pelo mercado. Então, acho que essa foi o grande diferencial e a liderança na época pensava de uma forma avançada, dizendo, no Brasil precisa dar um pulo também quantitativo e qualitativo na questão do mercado de capitais.
Hoje nós somos uma potência no mercado de capitais da América Latina. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil fundos, 36 milhões de contas, imagina, 36 milhões de contas. Quando você olha há 15 anos atrás, 20 anos atrás, esse número era ínfimo, né? Então, assim, realmente é uma evolução incrível que ninguém esperava no mercado ter esse crescimento, mas eu acho que a autorregulação soube e conseguiu acompanhar todo o processo evolutivo de crescimento do mercado financeiro, principalmente na área de fundos de investimentos, né? Que os fundos são responsáveis por financiar a dívida pública brasileira toda, enfim, acho que a gente conseguiu fazer uma evolução muito perfeita no controle, na transparência, na comunicação. Isso, obviamente, que foi um processo evolutivo, mas que não foi fácil. Hoje, a gente olhando para trás, acha que foi tudo fácil, mas não foi fácil, porque, obviamente, tudo que traz mais custo traz alguma restrição, né? Alguma dificuldade em aceitação. Mas, ao longo do tempo, as entidades, as instituições foram percebendo que aderir aos códigos, aderir à autorregulação era essencial para a evolução do seu próprio negócio. Eu participei ativamente para escrever o primeiro código de custódia. E aí, na hora de implantar, o meu pessoal, eu trabalhava num sítio, eu era o maior custodiante estrangeiro, eles vieram para mim e falaram, tem que fazer tudo isso. Eu falei, não acredito que tem que fazer. Quem que escreveu isso? Porque é muito difícil você criar regra. Então, quando você está no conceitual é legal, na hora que você desce para o detalhe é difícil. Na implantação não foi uma coisa simples. A autorregulação ela trouxe mais credibilidade para o mercado, bastante credibilidade para os investidores, né? E a gente, quando falava na Ambid, a gente, apesar de ter aumentos de custos, a cabeça das pessoas naquele momento da criação dos códigos era atender às demandas e defender o investidor. Foi o pensar grande que levou todos a tomarem essas ações e quererem, desejarem ter formas seguras e de novo, né, submeterem a regras mais duras, escolhidas por eles próprios naquele momento, sabendo que ia ter mais custo, sabendo que ia ser mais difícil, mas que, sem dúvida, ia fazer um mercado melhor. Eu acho que é um ponto sem volta, ou seja, a autorregulação é um marco histórico no processo de mercado de capitais no Brasil. E dele desencadeia todo o processo de educação, que é a coisa que o Brasil precisa mais em qualquer segmento. O estabelecimento de princípios e padrões de conduta para os profissionais certificados foi determinante para a evolução do mercado. Todos esses códigos, cada um teve seu papel, cada um teve seu momento e foi importante, né? Mas eu acho que o que mais causou impacto foi o código de certificação, que ele foi criado não pela CVM, é uma atividade que o Banco Central, que regula, né, a atividade de distribuição, também é regulada pelo Banco Central, e foi feito em conjunto com o Banco Central, e ele causou um efeito muito grande. Ele criou, né, uma necessidade de quem fala com o investidor se preparar, ter uma prova. Depois isso foi estendido para os gestores, para as outras atividades. E isso foi legal porque isso, diferente dos outros códigos em que era um acordo mais das empresas, o código de certificação ele é aplicado ao nível do profissional de mercado. É o profissional que tem que ter a certificação. Então o impacto é individual. A autorregulação, as certificações também nasceram de meio por acaso, tá? O Baixa, o Edmar Baixa, foi presidente da Ambid, mas nas primeiras reuniões de diretoria, o Baixa perguntou, mas aqui não tem provinha? Que provinha? Não, eu morei em Nova York, fui lá da Securities do BBA, e eu tive que fazer um monte de provinha para ser qualificado como principal lá da Securities e tal. Não, aqui não tem nada. E aí começamos a fazer o projeto da certificação, uma provocação do Baixa. E eu me dei conta, né, que apesar de ser uma chatice fazer aquelas provas nas datas, né, aquilo era muito importante, né, porque dava
a quem faz a prova, né, uma outra visão do mercado, né? Maior consciência de qual que é o sistema legal que existe, né? Quais são as regras éticas que se presume que vão ser seguidas, né? E qual é o respeito que tem que se ter em relação aos investidores, né? Tudo isso é muito importante, né? Quer dizer, não nasce naturalmente, né, em quem está no mercado financeiro essas características, né? O gerente hoje, naquela época de uma agência, ele tem que grau de formação? Ele tem formação universitária ou não? Então, a certificação iguala a todo mundo. Então, faz todo mundo ser igual. E eu vi, nas primeiras certificações, os gerentes assim, orgulhosos de terem passado. Lembra, no primeiro evento que a gente fez de certificação da CPA 10 e 20, com os primeiros formandos, poxa, era assim, é como se estivesse recebendo um diploma universitário, porque os depoimentos, estudei muito, foi legal, aprendi coisa que eu não sabia, aprendi regras que eu não tinha a mínima ideia de como funcionava, conhecimentos de mercado de capitais, Banco Central. Nessa frente de certificação dos profissionais, né, de uma certa forma, como pano de fundo, você tem a educação financeira, que é um pilar ainda mais básico, digamos assim, que não só permeia os profissionais que pretendem e que já atuam no mercado financeiro e de capitais, como a sociedade como um todo, né? E é interessante porque a matéria-prima que a gente acaba trabalhando nos códigos de autorregulação e nas próprias certificações, ela serve também de insumo para a gente atuar e para a gente adotar iniciativas relacionadas à educação financeira para o público em geral, né? Então, a gente trabalha, no fundo, com informação e com formação, seja dos profissionais, seja da sociedade de uma maneira geral, porque uma sociedade mais educada financeiramente, ela vai estar mais bem posicionada para usar esses instrumentos de investimento, para usar o mercado financeiro e o mercado de capitais em benefício próprio, mas que, em última instância, também está alavancando negócios na economia real, nas empresas que necessitam de recursos, né? Então tem todo esse ecossistema que se beneficia, de uma certa forma, das nossas iniciativas educacionais e na frente de certificação também. Para acompanhar os movimentos e as tendências de mercado, os códigos não são estáticos. A reformulação reflete o processo de amadurecimento e consolidação das regras. A crise mundial financeira, que o conceito de autorregulação foi revisto como um todo, em tudo que é lugar, inclusive lá fora, em vários países e assim, e aqui também. Aqui teve uma, não foi bem uma revisão, foi uma reflexão sobre a atividade de autorregulação. Aqui no nosso caso, que era ali, a gente estava no período ali no primeiro ano, praticamente no primeiro ano da Ambima, já tinha acontecido a fusão, né? Então ali 2008, 2009, estávamos ali naquele período. A reflexão que foi feita da atividade de autorregulação da Ambima foi muito interessante, porque ela veio numa linha, os primeiros anos dela foram muito numa fase de trabalhar o produto. Quando a gente deixa de ter um olhar para uma visão produto e a gente passa a ter um olhar para a visão atividade e mercado. É uma transformação extremamente importante e relevante. E isso foi objeto não só da autorregulação, como da própria regulação em si. Um avanço importante, porque você passa a definir melhor os papéis, você passa melhor a definir as atividades e você certamente olha muito atentamente aquele que é o centro de tudo isso, que no caso é o investidor. Eu acho que no momento que a gente muda, a gente muda o eixo de produto para atividade, toda a dinâmica da discussão ficava mais fácil. Fora que, você imagina, os fóruns eram divididos por fóruns de produtos e você, de repente, tinha assuntos que eles impactavam mais de um produto, né? Então, qualificação de um cliente, falar aquele profissional qualificado ou varejo, isso tem um impacto across the border com todos os produtos, né? Aí tinham vários temas, quer dizer, começaram várias questões que
deixaram cada vez mais claro que a gente precisava mudar o eixo, né? E sem dúvida, na hora que você faz essa mudança de eixo, fica mais fácil de você aí identificou o cliente, cada um dos agentes dentro dessa atividade, aí você consegue até deixar mais claro qual é o objetivo, para deixar tudo melhor, mais transparente para o investidor. Essa foi uma mudança muito importante, porque a gente saiu de códigos relacionados, por exemplo, a fundos de investimento para código relacionado à atividade de administração de recursos de terceiros, o código de autorregulação da atividade de distribuição de produtos de investimentos e por aí vai. Então, com isso, a gente passou a ter um alcance e um olhar muito mais holístico em relação a cada uma dessas atividades e, a partir daí, você consegue, de uma certa forma, espelhar muito mais a realidade de mercado. O interessante é que a gente consiga, de alguma forma, através dos códigos ou por intermédio dos códigos, que os participantes de mercado consigam se enxergar de maneira fácil e relativamente didática para que eles consigam também interpretar de maneira correta esses códigos no seu dia a dia. Um dos pilares da nossa autorregulação é a supervisão, para verificar se as regras estão sendo cumpridas. Sem enforcement, a autorregulação seria apenas recomendação de boas práticas. Nosso modelo de autorregulação ele parte do pressuposto que toda vez que há uma regra nova, há um período de orientação, há um período educativo junto às instituições participantes. Que a gente sabe, né, eventualmente, de alguma dificuldade para que ela se adapte, a gente chega junto da instituição de forma que a gente possa orientá-la em relação ao cumprimento dessas novas regras. Então a gente tem algumas possibilidades que foram sendo criadas ao longo do tempo, como a própria carta de orientação, que não é uma penalidade, onde você orienta a instituição sobre alguma atuação, alguma ação que ela esteja fazendo que não esteja de acordo com a instituição. Claro que isso depende da gravidade, né? Então a gente acaba acompanhando a instituição desde o início da regra para que ela possa se adequar, para que a gente possa orientá-la e educá-la em relação àquelas regras. Supervisão tem um papel importante, né? E nesse papel da própria supervisão, muitas vezes você pode antecipadamente alertar, eventualmente, para questões que, por alguma razão, precisam ser melhores endereçadas ou corrigidas e etc. e tal. Se você avança e por a supervisão entende que houveram falhas mais relevantes, descumprimento, isso vai subir, vai escalar, e aí você tem a figura dos conselhos, que é onde se dá um enforcement, mas efetivamente o que se passa, comparando um pouquinho com a escola, né? Se um aluno comete alguma coisa, ele pode dar uma advertência, ele pode levar uma suspensão, ele pode vir a repetir de ano, ou ele pode eventualmente ser expulso da escola. Mas não deixa de ser todos fases de processos educativos. Então, evidentemente que é importante, né, as penas pecuniárias a que se referiu, elas voltam para a Ambima, ou são recebidas pela Ambima e investidas no Educar. Educar é medicina preventiva, e medicina preventiva é a melhor forma de a gente não ter amanhã nenhum objeto de avaliação pela equipe de autorregulação de algum descumprimento. As atividades de fiscalização e sanção da Ambima e da CVM são complementares. Por meio de convênios, as ferramentas e os dados da associação são compartilhados com a autarquia. A regulação e a autorregulação, elas se complementam, né? Então, a nossa atuação aqui na representação, junto com a CVM, é também, né, além de toda a parte do advocacy, é também trabalhar em conjunto na criação de regras, né? Ou na validação ali, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Então, a CVM ela pode vir com uma regulamentação, né, numa das suas resoluções de maneira ampla e a gente enxerga naquilo uma oportunidade de autorregular, ou a gente pode, né, iniciar algumas regras de autorregulação de melhores práticas ou de padronização que podem ser adotadas pelo regulador no futuro. Então, esse dia a dia, essa complementariedade, ela acontece o tempo todo. Toda essa troca é muito importante porque tanto no âmbito de regras como no âmbito de supervisão, tem reuniões periódicas com a CVM em que a gente apresenta os resultados, a gente escuta as preocupações, escuta as sugestões e vice-versa. A gente traz as nossas preocupações, a gente traz as nossas sugestões para a mesa com a CVM. E ela tem sido muito aberta para entender, para eventualmente fazer ajustes que sejam necessários, dividir com o mercado as preocupações
E isso eu vejo como algo muito positivo, né? Porque, além de tudo, você tem uma economia processual. Porque, historicamente, tínhamos casos em que a CVM detectava um problema, a Anbima também, e às vezes acabavam tendo 2 processos ocorrendo ao mesmo tempo. Ela precisa ter algum elemento de convencimento para que os participantes adiram, para que eles entrem nesse sistema, né? E obedeçam aquelas regras. Você pode falar de teorias de obediência, são várias, a reputação do regulador é uma delas, né? Mas a racionalidade da norma é também uma razão para obediência, uma norma bem feita, participação na norma, né? Uma negociação da norma. Você pode, inclusive, ter a multa como um elemento que torne torne desvantajoso o descumprimento da norma. Então você tem as teorias, mas no final das contas, o que justifica a adesão é a reputação que a entidade de autorregulação tem. A Anbima tem uma característica importante que a gente precisa exaltar, que é o perfil plural e diverso que ela tem, contemplando participantes de mercado com características bastante distintas entre si, gestoras, bancos, casas mais independentes, casas maiores, casas menores. Essa pluralidade, essa diversidade traz uma legitimação para os pleitos da Anbima enquanto associação, enquanto entidade de classe. No caso da Anbima, dificilmente a gente vai ter ali uma captura daqueles pedidos e daqueles comandos por um agente de mercado em específico, por conta do grande número de participantes e dessa diversidade de perfis. Nessa relação entre o regulador e o autorregulador, é esse o nosso objetivo, que a gente tenha aí uma relação de complementariedade, uma relação de colaboração, sempre tendo na associação um apoio, alguém que a gente possa estar ali sempre colhendo informações e juntos desenvolvendo aí o mercado de capitais. Com a supervisão do futuro, a Anbima passou a ter uma abordagem mais preventiva e intensificou o acompanhamento de tendências, a governança de dados e o uso de tecnologias. Tudo isso deu mais assertividade às ações fiscalizatórias. E ela é um organismo vivo, né? Todos os códigos nossos, na verdade, eles são vivos. A gente procura adaptá-los às realidades de mercado, no que diz respeito a evoluções. Cada vez mais o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele tem evoluído ao longo do tempo. Novas tecnologias, novas formas de atuação no mercado, seja com novos entrantes, uma maneira diferente de abordar temas antigos. E os códigos de autorregulação, eles precisam ter a capacidade de se antecipar muitas vezes e também de se adaptar a essas novas realidades. Pensando numa visão de futuro, em um mercado de capitais que emprega cada vez mais tecnologia em todas as suas atividades, eu acho que o grande desafio que se coloca tanto para o regulador quanto para o autorregulador é estar igualmente preparado para soluções tecnológicas, para o emprego da inteligência artificial e para a adoção de soluções de tecnologia que sejam capazes de auxiliar os servidores da CVM e todos os colaboradores da Anbima na execução das suas atividades. Pensa, por exemplo, que o uso da inteligência artificial pode ser capaz de auxiliar no desenvolvimento de atividades e esforços sobrenaturais com mais qualidade e melhor do que seria feito por pessoas desenvolvendo aquilo de maneira artesanal e manual. Um dos movimentos mais importantes que a gente vai vivenciar na autorregulação da Anbima é como a autorregulação lida com as finanças descentralizadas. Se você coloca o mercado de capitais tradicional aqui e o mercado de capitais ou o mercado financeiro descentralizado, a gente atua aqui e atua nessa área onde os dois universos se encontram. Eu tenho certeza que a autorregulação ela vai continuar cuidando disso. Está cuidando dessa área no meio, né? Que são os ativos digitais, esse mundo digital. Agora, tem esse mundo aqui das finanças descentralizadas que vem crescendo muito. O grande desafio
que nós temos hoje no Brasil, e a Ambima tem, tanto a CVM também e o Banco Central, é como encarar essas novas tecnologias que multiplicam com várias facetas as portas de entrada e saída do dinheiro. É preciso que a autorregulação esteja sempre em contato direto com aqueles que estão na ponta da linha, com aqueles que estão na atividade no mundo real, realizando as operações, tendo as demandas, tendo as dificuldades e identificando os eventuais desvios para que a autorregulação possa, de fato, estar corrigindo os rumos e estar permitindo recriar e renovar aquelas mesmas bases principiológicas que originaram a criação da autorregulação, para que ela possa sempre dar continuidade a essa atividade e não fique estanque, parada no tempo, porque isso é o maior risco que a autorregulação corre. Enquanto ela estiver sendo presente, enquanto ela estiver atualizada, enquanto ela estiver trazendo para dentro do mercado, para dentro da regulação, a vida real dos participantes, ela vai estar atual, ela não vai estar defasada, ela não vai ser obsoleta. Tudo isso contribuiu para que a autorregulação da Ambima fosse reconhecida internacionalmente pela sua eficiência e características únicas. Acima de tudo, isso se deve às pessoas. Vocês, profissionais de mercado que dedicam tempo e expertise àquilo que nos move. Construir um mercado de capitais cada dia melhor para o Brasil e para os brasileiros. Vamos, juntos e juntas, construir mais décadas de história.